Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Então, conforme a hora está nos escutar. Então, hoje nós iremos falar de um dos versículos, né? Recordando que o nosso canal vai fazendo a relação que existe entre a realidade com a divindade, com as leis de Deus, ou seja, as regras que Jesus nos deu ou nos ensina, né? Então, hoje vamos pegar um versículo, vamos relacionar com a realidade que estamos a viver hoje em dia, tá? Então, vamos tirar esse versículo do livro de Marcos, não é? Capítulo 12, versículo 38 a 40. Né? Então, para quem tem a Bíblia, pode ir pegar a Bíblia para acompanhar com a leitura. E para quem não tem, pode prestar atenção. Tá? Então, eu vou ler. Diz o seguinte: cuidado com os escribas. Continuando o seu ensinamento, Jesus dizia: tomai cuidado com os doutores da lei, que gostam de exibir longas vestes, de ser cumprimentados nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Palavra da salvação. Então, Jesus fala disto, fala justamente desse versículo. Vamos analisar um pouco mais. Ele diz o seguinte: tomai cuidado com os doutores da lei. Não é? Então, se formos a ver aqui, antigamente ou mesmo agora, né, para os que vivem mais para o campo, o respeito que eles têm com os doutores das leis é muito maior, né? Então, os que vivem na cidade até podem não perceber, talvez, o que eu digo, né? O respeito que eles dão, né, é diferente dos que vivem no campo, no mato mesmo, certo? Então, Jesus vem para despertar, de fato, que devem ter cuidado com os doutores da lei, né? Deve-se ter cuidado com os doutores da lei. A pergunta seria também: por que é que nós devemos ter cuidado com os doutores da lei? Né? Então, Jesus observou, pode ter visto que esses doutores da lei podem esconder alguma coisa, né? Ou podem ter algum problema, alguma coisa, não é? Então, devemos ter cuidado com os doutores da lei, porque eles também podem, em algum modo, serem mentirosos, não é? Ladrões, ou bandidos, ou assassinos. Então, temos que estar alerta, temos que ter cuidado com os doutores da lei, não é? Então, se vamos a recordar, o Maquiavel uma vez disse, né? Todo homem é réu, né? Então, quer dizer que ninguém pode escapar disso e não sentar alguém a 100%, né? Então, diz que todo mundo é réu. Então, Jesus também aqui vem nos alertando, dizendo que, olha, deve-se ter cuidado com os doutores das leis, né? Aqueles que vestem, que gostam de exibir, não é? Longas vestes, não é? Então, vamos observar o seguinte, que se formos já pegar uma pequena realidade atual, se for nas questões de votação, tudo mais, a ver os resultados deles em si não foram muito convincentes, mas estão lá os doutores das leis, né? Então, Jesus nos alerta nesse sentido, que esses doutores das leis, né, deve-se ter cuidado com eles, né? Deve-se ter cuidado com eles. E, analisando outro ponto aqui, quando Jesus fala de eles, né, devoram as casas, né, de viúvas, né, em pretexto de longas orações, né? Então, se formos a ver, de fato, em algum ano, eu até posso dizer que
eu votava até num outro partido, no sentido de sentir a dor dos meus irmãos antigamente, né, quando diziam que esses homens da Renamo assassinavam as pessoas, os nossos irmãos, tudo mais, eram assassinos, não é? Então, mas se formos a ver hoje em dia, esse pretexto de que os da Renamo eram assassinos está a mudar, conforme Jesus tinha dito: não julguei alguém, não é? Porque um dia será julgado pelos mesmos atos. Então o que acontece? Hoje em dia o povo é que chama Frelimo de assassino. Não, eles julgavam os outros, tinham um pretexto para serem votados, que a Renamo não pode, tem que ser eu, porque aqueles são assassinos, não é? Então, hoje em dia, então, se formos a ver aqui o ensinamento que Jesus nos dá, é que esses homens que são os chamados doutores das leis, eles, de algum modo, podem não cumprir a razão, ou seja, a verdade, aquilo que é a verdade, que é o propósito de Deus. Então, se vamos a ver, quer dizer o que é quando há uma situação dessa? Quer dizer que há probabilidade, sim, desses doutores das leis roubarem a vida dos cidadãos, conforme eu tinha lançado um vídeo em relação a isso, né? Porque, vamos a ver o que vai acontecer. Se eu ou alguém é doutor da lei e não usa a verdade para legitimar alguma coisa, o que vai acontecer? Vai roubar a vida de outra pessoa, obviamente, porque imagine se for um juiz, né? Então, não usa a verdade para verificar os fatos, por exemplo, né? Eu não entendo melhor essas coisas, mas para verificar alguma coisa. Então, quer dizer que vai prender alguém, não é, injustamente, ele vai ficar na prisão, não é, injustamente, porque não está a usar a verdade. Então, o que Jesus nos alerta é que pode sim haver roubo de vida dessas pessoas por doutores das leis, com pretextos, com justificações, não é? De que, porque aquilo ali, porque aquilo ali, porque aquilo... Então, Jesus vem nos ensinando hoje que os doutores das leis, né, devem ter cuidado. Então, eu pergunto a vocês também se concordam que os doutores das leis não podem passar ou deixar o banco do réu, como diz o Maquiavel, todo homem é réu, né? Então, será que nós devemos ter cuidado com os doutores das leis ou eles são inocentes? Então, responda se puderes, né? E vamos ler, né? Vamos agradecer. Então, por hoje é tudo e tchau.